Você tá no trabalho, tem que entregar algo dentro de um prazo e nunca consegue. Perde o foco, se distrai, começa algo, nunca termina. Tá no emprego hoje, amanhã já tá enjoado, já quer começar uma atividade nova. Tá andando na rua, totalmente embolado, desorganizado, tropeça nas pessoas, derruba as coisas. Oi! Vai, mal. Você já pensou que você pode ser TDAH? Fala pessoal, Simon aqui, mais um TDAH pra gente grande. E ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas sobre os sintomas de TDAH na fase adulta. Então eu resolvi que no Mini Hábitos de hoje eu vou selecionar 7 dos principais sintomas para um TDAH adulto. E claro, para começar, a primeira coisa que você tem que fazer sempre, se inscrever agora no canal, porque você como TDAH pode esquecer. Sintoma, distração e dificuldade em manter o foco. Gente, essa é uma das principais queixas de quem é adulto TDAH. A gente cometer erros em coisas triviais, coisas do cotidiano, coisas básicas do dia a dia. Eu esqueço, por exemplo, quando eu era estagiário de uma empresa e eu juntei o lixo para jogar no final do dia fora e simplesmente por alguma distração, um telefone que tocou algo que eu não me lembro agora, eu larguei todo o lixo do escritório no meio do escritório. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. No outro dia, para variar, a minha chefe chegou com clientes importantes, entrou na sala e tava o lixo da agência inteira no meio do escritório. Você imagina o que deve ter acontecido. Se fodeu. E são erros que as pessoas olham e falam, gente, mas como uma pessoa tão inteligente como ele, tão capaz como ele, consegue cometer esse tipo de distrações, esse tipo de erro tão básico? E isso acaba afetando a nossa motivação, a nossa estima. E eu sei que quem é TDAH tem isso. Segundo sintoma, desorganização e falta de planejamento. Eu costumo chamar esse do caminho para o caos na vida de quem é TDAH, principalmente do adulto. É aquela velha história. Você tem que entregar um trabalho pro seu chefe num determinado prazo. O prazo tá lá, enquanto o prazo não estiver aqui na tua cara, você simplesmente não consegue começar a se movimentar para fazer. E aí o que acontece? Muito provavelmente você não vai conseguir terminar da maneira que quer, vai virar noites tentando fazer, não vai entregar do jeito que deveria ser entregue e vira um caos na sua vida. Isso acontece, gente, principalmente porque quem é TDAH tem uma dificuldade na função executora. Aquela função em que me faz entrar em ação para começar e terminar algo. E com falta de planejamento, simplesmente nós não conseguimos realizar. Esse canal é um exemplo. Tem mais de um ano que eu queria começar a relatar as minhas experiências como TDAH e eu não começava. Eu tinha a ideia, eu tinha o conteúdo, eu tinha os meios de fazer, mas simplesmente não entrava em ação para fazer. Por quê? Não sei. Porque não consegui me planejar. E aí entra a grande dificuldade. Quanto mais eu tenho dificuldade em planejar, mais desorganizado eu fico e mais dificuldade eu tenho ainda para organizar todo esse caos. Por isso é o caminho do caos. Terceiro sintoma, adiamentos crônicos. Gente, isso acontece porque nós TDAH, nós temos uma dificuldade em produzir motivação interna. E isso é explicado biologicamente. Nós TDAH, nós temos um déficit na produção de dopamina e de noradrenalina. Eu já falei isso em outro vídeo até, que são os neurotransmissores responsáveis pela produção de motivação no ser humano. Então, enquanto as outras pessoas conseguem ter um objetivo e se manterem motivadas na busca diária por esse objetivo, por essa conquista, por um planejamento, nós TDAH, por termos essa falha na produção de motivação interna, é como se o nosso tanque de combustível ele fosse menor do que o das outras pessoas, acabasse mais rápido. Então nós não conseguimos nos manter motivados até o final do processo de concluir esse objetivo. E o que acontece? Nós adiamos, deixamos para depois. Quarto sintoma, dependência por atividades estimulantes. Muitas das vezes
vezes, o TDAH adulto, ele é visto como aquele adulto agitado, que a todo momento procura atividades radicais, fazer algo que envolve riscos, corre no trânsito, geralmente não consegue se manter em trabalhos que fiquem, sei lá, no escritório, aquela rotina. Eu, por exemplo, não consigo com um trabalho desse. Por quê? Porque a rotina, algo pouco estimulante, não nos traz recompensa imediata de algo. Nós temos uma dificuldade no nosso sistema de recompensa cerebral, é biológico isso. Então nós constantemente procuramos atividades que nos estimulem, que nos leve a fazer alguma coisa aqui, outra ali, enfim. Muitas das vezes é visto como aquele adulto corre risco, que faz coisas diversas ao mesmo tempo. Quinto sintoma, hiperfoco. Você já deve ter ouvido falar. E, gente, o hiperfoco, ele é uma das facetas menos compreendidas do TDAH adulto. Porque muitas das vezes, quem olha de fora não consegue entender por que raios de motivo aquele adulto TDAH, ele tá concentrado, focado em uma atividade que muitas das vezes é de pouca relevância. Como, por exemplo, ficar maratonando, assistindo um monte de seriado, um episódio atrás do outro. Eu, por muitos momentos, eu me vi cansado, com sono, ali preso aquilo sem conseguir sair. Isso é um exemplo de hiperfoco. E por muitas vezes quem olha de fora enxerga toda essa situação como egoísmo, como falta de companheirismo da pessoa que tem o TDAH. E por isso ele é muito incompreendido. E a gente pode canalizar esse hiperfoco para diversas atividades que na maioria de suas vezes são atividades ou que não tem relevância nenhuma. E gente, o hiperfoco, ele também pode acontecer, sabe aquele pensamento ruminante que fica na tua cabeça, aquela preocupação e você não consegue fazer mais nada além de pensar naquilo? Quem é TDAH tem maior tendência a desenvolver esse tipo de pensamento devido a esse sintoma que é o hiperfoco. Sexto sintoma, agitação física e mental. Geralmente, aquela hiperatividade tão característica do TDAH infantil, ele vai se perdendo quando chega na fase adulta. No meu caso, eu ainda tenho essa agitação física. Eu, por exemplo, no trabalho, eu trabalhava em atendimento, relacionamento com o cliente, e pra eu falar no telefone, até hoje, quando eu vou falar no telefone, eu só consigo falar ao telefone se estiver andando de um lado pro outro. Eu não consigo ficar parado e me concentrar parado para falar ao telefone, ou para fazer, por exemplo, para estudar. Para estudar eu tenho que andar para um lado e para o outro. Eu vou estudando e marcando. Isso é a minha agitação física. Mas o que acontece muito no TDAH adulto é a agitação mental. Eu, para gravar vídeos, eu também tenho ainda uma grande dificuldade, porque muitas das vezes o meu pensamento, ele é mais acelerado do que eu consigo passar para falar para vocês aqui. Eu penso, eu sei o que tenho que falar, só que o que eu falo até pro Márcio aqui, eu não consigo organizar na minha cabeça para falar e para explicar para vocês da maneira correta. E isso muitas das vezes me atrapalha. Esse é um sintoma do TDAH adulto. Às vezes a gente não consegue organizar os pensamentos porque eles vão pulando de lado pro outro. Agora, por exemplo, acabei de gaguejar. Isso acontece muito porque eu pulo, eu acelero e me atropelo nas coisas. Atividade física e mental é um sintoma de quem é TDAH. Sétimo sintoma, impulsividade e turbulências emocionais. Gente, esse me define como pessoa. Sabe aquela pessoa super sincera, que fala as coisas sem pensar? Na creche você gosta mais do quê? Da professora, dos alunos, das aulas? De nada. Que às vezes numa roda de amigo fala alguma coisa, puxa, você fala, meu, não era pra você falar isso? Eu já gosto de ficar em casa. Isso é uma característica de quem é TDAH. Por quê? Porque nós somos impulsivos, falamos sem pensar, a gente não tem autocontrole, autorregulação. Quando vê, já falou, já fez. Isso é uma característica que pode ser sintoma de quem é TDAH. E tem aquela velha história. Pessoas com TDAH, os adultos, conforme acontece o dia a dia, vai passando, enfim, os atritos no dia a dia, pessoas que têm TDAH geralmente têm alterações abruptas de humor. De repente tá bem, do nada fica nervoso, você chega pra falar algo, a pessoa já se estoura, perde o controle, você olha e fala, gente, mas por que isso? Isso pode ser uma característica, um sintoma de quem é TDAH. Então a impulsividade e essas alterações emocionais, se isso acontece com você, fica atento que pode ser um sintoma de TDAH adulto. Pessoal, esses foram 7 entre os principais sintomas ali de quem é TDAH adulto que eu trouxe hoje aqui pra vocês. E lembra sempre, gente, eu sei que a gente não pode falar em cura de TDAH ainda, mas não se esqueça que é possível sim levar uma vida TDAH mais tranquila e mais coordenada. É possível ter mais paz e tranquilidade no meio desse universo tão conturbado que pode ser a vida de um TDAH adulto. Não se esqueça nunca de procurar um médico, psiquiatra, neurologista,
neurologista, de ir atrás de uma terapia, que na terapia que você vai entender como você age e reage frente ao seu transtorno. E claro, gente, é o que eu falo sempre pro pessoal que faz acompanhamento junto comigo. Nós podemos sim criar novos hábitos, criar novas maneiras de enxergar e de visualizar o transtorno. Apenas dessa maneira, com esse acompanhamento, é possível contornar e driblar todos esses sintomas que apresentam na vida de um TDAH adulto. Então, se esses sintomas te trouxeram uma pulga atrás na orelha, vá atrás de um especialista e se oriente sobre o TDAH adulto, beleza? E não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Quinta-feira que vem, Café com Ritalina, 7h57, nos vemos lá.